Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC News. Antes de começarmos, já siga nosso canal para receber as novidades, deixe o seu like para mais notícias e lembre-se, quem é membro colabora com o jornalismo independente. Pouca gente esquece o nome Menendez. Em 1989, Lyle e Eric Menendez chocaram os Estados Unidos ao confessarem o assassinato brutal dos próprios pais, José e Kitty Menendez, dentro da mansão da família em Beverly Hills. Mas o que parecia um caso simples de ganância e ambição desmedida esconde até hoje um dos labirintos psicológicos e jurídicos mais controversos da história criminal norte-americana. O que de fato aconteceu dentro daquela casa? E o que a justiça se recusou a ver? Na noite de 20 de agosto, tiros ecoaram pela mansão. José e Kitty foram assassinados com extrema violência, com tiros de espingarda que desfiguraram seus corpos. Lyle ligou para a polícia minutos depois, gritando em desespero. A polícia chegou e, à primeira vista, aceitou a versão dos irmãos, um crime ligado à máfia. Mas a ausência de sinais de arrombamento e o comportamento estranho dos filhos nos dias seguintes levantaram suspeitas. Gastos extravagantes com carros, relógios e viagens revelaram um mistério maior que o aparente luto. Durante meses, a investigação correu com cautela. Os irmãos não foram presos de imediato. Um erro ou uma hesitação estratégica da promotoria? Talvez nunca saberemos. O que sabemos é que a peça-chave para a prisão foi o terapeuta de Eric, Dr. Jerome Oziel, que quebrou o sigilo profissional ao relatar à sua amante que os irmãos haviam confessado o crime. Essa amante, por sua vez, gravou secretamente as sessões e entregou as fitas à polícia, um ato ético questionável que redefiniu os rumos do caso. Mesmo com a violação do sigilo médico, as gravações foram admitidas como provas. A defesa tentou barrar as fitas, mas o tribunal considerou que o sigilo havia sido quebrado em prol da segurança pública. Assim, a prova que deveria ser inadmissível abriu caminho para o julgamento mais assistido dos anos 90. Na primeira tentativa de julgamento, em 1993, o júri se dividiu. Juradas mulheres simpatizaram com a narrativa contada pelos irmãos, que confessaram ter cometido o crime em decorrência de abusos sexuais praticados pelo pai, com omissão da mãe. Por outro lado, jurados homens, em sua maioria, queriam a condenação imediata dos réus. O segundo julgamento, em 1995, já trazia uma mudança decisiva. O juiz proibiu que os abusos sexuais alegados pelos irmãos fossem o foco central da defesa. Isso virou a chave. Lyle e Eric foram condenados por homicídio doloso em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. A justiça os via como assassinos frios, mas a história ainda tinha muitos buracos não preenchidos. O público dividia opiniões: monstros ou vítimas. E é aqui que entra um nome que poucos conheciam até recentemente: Anne Burgess, psiquiatra forense e uma das fundadoras do perfilamento criminal no FBI. Burgess entrevistou Eric por 50 horas. Seu diagnóstico? Ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático, resultado de anos de abuso físico, emocional e sexual. Burgess não via os irmãos Menendez como psicopatas, mas como vítimas moldadas pelo medo, pela vivência em um ambiente de terror e controle. Essa parte, no entanto, foi deixada de lado no segundo julgamento. Décadas se passaram e o mundo esqueceu. Mas em 2023, um novo elemento reacendeu a fogueira. Roy Rosello, ex-integrante do grupo Menudo, apareceu em um documentário e afirmou ter sido estuprado por José Menendez, quando ainda era adolescente.
Segundo ele, o abuso teria acontecido na própria casa dos Menendez. Era a primeira confirmação pública de que José poderia ter cometido crimes sexuais. Isso mudou tudo. Os irmãos não eram mais os únicos acusadores. Dessa forma, a história ganhava contornos ainda mais obscuros. Em meio à pressão pública e a novas evidências, o então promotor George Gascon aceitou reavaliar o caso. E uma moção para reconsiderar a sentença foi apresentada. Pela primeira vez havia uma possibilidade concreta de um novo julgamento, mas o plot twist viria em 2024. Com a eleição de um novo promotor, Nathan Hochman, a esperança dos irmãos sofreu um golpe brutal. Hochman retirou a moção de Gascon e afirmou que só reabriria o caso se os irmãos admitissem total culpa e dissessem que mentiram no passado. Para ele, os abusos não justificam o crime. Enquanto Gascon é conhecido por uma visão progressista e centrada em justiça restaurativa, que busca compreender o contexto social e psicológico dos crimes, Hochman vem de uma tradição legalista e punitivista. Sua carreira é marcada por posturas rígidas e foco na punição como ferramenta de dissuasão. O contraste entre ambos expõe um debate profundo dentro do sistema de justiça. Punir ou entender? Além disso, o voto final sobre a clemência cabe ao governador, Gavin Newsom, que tem um histórico de decisões sensíveis em temas sociais e já se posicionou a favor da reforma do sistema penal. Seu voto, ainda que imprevisível, tende a considerar as novas evidências e o histórico de abuso como elementos legítimos na reavaliação do caso. Com o governador Newsom no centro da decisão, a pergunta que paira é: ele vai ouvir a justiça ou manter o silêncio? A posição de Hochman escancarou a rigidez do sistema penal diante de casos complexos. Lyle e Eric Menendez já foram punidos duramente. Estão há mais de 3 décadas presos, cumprindo a pena máxima permitida pela lei. Mas a pergunta que permanece é: e o Estado? Foi responsabilizado por não ter protegido 2 jovens vítimas de crimes sexuais, psicológicos e físicos dentro de casa? A omissão institucional custou caro. Não apenas permitiu os abusos, mas também levou esses jovens a um estado emocional devastador. A justiça foi rápida em condenar os autores do crime, mas cega para com as vítimas anteriores. O sistema falhou em sua função primordial: proteger. E agora, com distanciamento histórico e novas evidências, não há mais desculpas para manter esse silêncio confortável. A revisão do caso não é apenas um gesto de justiça para os irmãos, mas um acerto de contas com as falhas do próprio Estado. Mesmo com depoimentos de especialistas, com o histórico médico de trauma e com novas vítimas vindo à tona, a promotoria insiste em negar aos irmãos qualquer possibilidade de revisão. A recusa em enxergá-los como vítimas revela uma falência sistêmica. O Estado protegeu o agressor e puniu os sobreviventes. E o mais assustador, ainda parece disposto a manter esse erro. Atualmente, Lyle e Eric Menendez estão presos em San Diego, na mesma penitenciária. Algo que só aconteceu em 2018, depois de terem passado décadas separados. Lá, dedicam-se a projetos de apoio a sobreviventes de abuso e à reabilitação emocional de outros presos. Ambos são considerados internos exemplares. Ainda assim, continuam encarcerados sob a narrativa de que agiram por ganância. A clemência solicitada ao governador Gavin Newsom pode ser a última chance de liberdade dos irmãos. Mas o que faz esse caso resistir ao tempo? O horror do parricídio, claro, mas principalmente o fato de que a sociedade continua dividida
entre ver os dois como monstros ou vítimas. A imprensa dos anos 90 os destruiu publicamente. Influencers de crime tratam a história como entretenimento, sem respeito pela complexidade dos abusos. E o sistema de justiça falhou ao ignorar as ferramentas de análise do trauma, que hoje são amplamente aceitas. É uma ferida aberta. Outro elemento que fascina no caso são as bizarrices. Lyle se casou 2 vezes na prisão. Eric casou-se com uma fã. Ambos têm grande apoio de movimentos de direitos humanos. Nenhum parente quis herdar os bens dos pais. A mansão foi vendida com desconto. A secretária de José Menéndez se recusou a falar bem dele. Todos esses detalhes reforçam uma narrativa cheia de sombras, na qual as aparências escondem horrores domésticos. Para corrigir esse erro histórico, o Estado precisa mais do que coragem, precisa de humildade, precisa reconhecer que o sistema falhou, que o julgamento foi contaminado pela cultura do silêncio, do machismo e do desprezo pelas vítimas masculinas de abuso sexual. É hora de olhar para o passado com maturidade, reconhecer que houve omissão, que o sigilo médico foi violado de forma antiética e que provas vitais foram ignoradas. É necessário também atualizar os protocolos judiciais. Julgar vítimas de trauma com o mesmo peso de criminosos premeditados é uma injustiça estrutural. A ciência hoje reconhece os efeitos do abuso no comportamento humano. Os irmãos não agiram por ódio, mas por desespero. Eles viviam com medo, e o medo, como Anne Burgess explicou, molda o cérebro, muda a percepção da realidade e cria reações de sobrevivência. O caso Menéndez é mais do que um duplo homicídio, é um espelho da nossa incapacidade coletiva de lidar com o abuso familiar, com o silêncio forçado e com a figura do agressor poderoso. O que aconteceu com Lyle e Eric não pode se repetir. Outros jovens estão em casas como aquela, sendo silenciados, desacreditados e empurrados para o colapso. Precisamos de leis, de promotores e de juízes que compreendam isso. Enquanto aguardamos a audiência de clemência marcada para junho de 2025, uma pergunta permanece. Será que o sistema de justiça norte-americano está preparado para admitir que errou? Ou continuará preferindo manter uma condenação confortável do que lidar com a verdade incômoda? Como disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. O caso Menéndez nos obriga a encarar esse abismo, o de uma justiça que falhou com vítimas e depois se blindou contra qualquer autocrítica. Lyle e Eric enfrentam o monstro. O Estado, ao ignorar sua dor, talvez tenha se tornado um. Eu sou Carla Albuquerque e este foi mais um episódio do IC News. Se essa história tocou você, compartilhe, faça parte do movimento por uma justiça mais humana que ouve, acolhe e transforma. Obrigada por estar conosco.